Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Hoje eu estou aqui com um parceiro, com um amigo, Fernando Liberato, segundo ano seguido aqui no Vendas B2B Summit. Vamos falar aqui sobre como que esse cara está fazendo mágica na empresa dele. Fernando, obrigado demais por aceitar o nosso convite e vir compartilhar um pouquinho. Eu sempre falo isso. Tem alguns vídeos que a gente gravou juntos, que eu uso nos meus treinamentos sempre. É sempre um aprendizado bater um papo contigo. Fala, Daniel, tudo bem? Obrigado aí pelo convite de novo. Para mim também é um grande prazer estar com você aqui, compartilhando mais uma vez um pouco aí do que eu aprendi nessa jornada. Vamos lá, a gente, só contextualizando aqui o pessoal um pouquinho, a gente estava no Ramp Up Tour, evento do nosso parceiro Ramper e do Ricardo, e o Ricardo veio para mim e chamou e falou, cara, fui visitar a operação da Aurum e os caras fizeram umas integrações loucas lá, estou chocado os resultados que eles estão conseguindo com a quantidade, o tamanho do time deles. Você precisa ir lá, você precisa conhecer. Aí eu falei contigo, falei, cara, vamos gravar, vamos trazer para o Vendas B2B Summit. Esse Ricardo ficou impressionado, o negócio deve ser bom mesmo. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o que você está aprontando aí na Aurum, fala o pessoal um pouquinho sobre você. Quer dizer, compartilha sua apresentação ali, que eu acho que já tem sua introduçãozinha ali. E vamos falar um pouquinho sobre como escalar uma operação de venda sem investimento, sem captar investimento. Contar um pouquinho da história de vocês aí. Manda brasa. Beleza, tá vendo? Já tá compartilhado, né? Já tô vendo. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou sócio-diretor aqui da Aurum. A Aurum, dando um contexto também, é uma low-tech, o que a gente faz software para advogado, tá? Isso é exclusivamente a nossa atuação. A gente já faz isso há bastante tempo. E há mais ou menos uns 6 anos a gente iniciou uma nova operação com foco em totalmente escalável ali, com uma pegada de startup, e é um pouco dessa operação que eu vou mostrar como é que ela surgiu e como é que a gente escalou ela. Eu gosto sempre de colocar também que meu background ele é técnico, então é uma tendência aí já há algum tempo dentro do mundo de vendas que pessoas mais técnicas pela questão da aplicação da ciência nesse mundo, elas assumirem posições de liderança dentro desse mercado. E eu sou mais um que assumi essa liderança ali, apesar de ter começado na Aurum ainda como um programador, isso lá em 2005, na operação da Aurum, entrei ali para desenvolver o nosso software versão web. Em 2008 eu já tomei a decisão ali de mudar um pouco, de ser feliz e trabalhar um pouco com vendas. E aí desde então tô nessa pegada. Boa. Bom, para começar também, nessa linha de contextualizar, né, para fazer sentido para todo mundo, qual que é o mundo que eu trago hoje, esse mundo que eu respiro, o mundo que eu vivo? Eu estou falando de um software como serviço, então estou falando de um SaaS, estou falando de um SaaS nichado, falei que a Aurum atua exclusivamente com advogado, então um SaaS nichado. Estou falando de um ticket baixo, estou falando em um ticket médio aqui de uns R$200, então é um ticket baixo, de um alto volume de leads que compensa esse ticket baixo. Então, a gente tem que ter uma grande atração e uma conversão alta para fazer sentido que, senão a gente não gera a quantidade de receita que a gente precisaria gerar. Essa atração toda hoje ela é feita via inbound marketing e a gente atua com um time de insight sales. Tá? Então, esse é o mundo todo aqui que eu vou contar para vocês. Então, pode ser que faça sentido para quem tem uma operação parecida, para quem tem uma operação diferente, talvez tenha que ter alguma adaptação aí na estratégia usada. Importante. Para ninguém te chamar de louco, né, Fernando? Exatamente. Isso que eu estava te contando um pouquinho ali, só para não parecer um maluco. Eu, só como curiosidade, eu também lidero uma operação completamente contrária a essa, né? A Aurum, a gente atua com advogados ali, desde o pequeno até o grande e grandes corporações. Então, eu tenho uma outra operação, que um outro dia eu conto para vocês um pouquinho, que aí ela já usa outbound, ela já trabalha com ticket alto, e aí a pegada já até termina com field sales, é totalmente diferente. Tá? Então, eu entendo que é um mundo diferente, mas vamos falar hoje desse mundo aqui. Boa, vamos lá. Tá? Um pouquinho dessa escalada também. Né? O que eu chamo de escalada? As pessoas às vezes dizem, eu estou escalando uma operação e nunca se sabe se eu estou saindo de 1 indo para 10, se eu estou saindo de 10 indo para 100 ou para onde que eu estou indo. Então, nessa escalada que eu estou contando aqui, lá em 2014, quando a gente adquiriu o primeiro cliente dessa solução, do Astrea, e aí ela veio seguindo essa escalada ano a ano. A gente conseguiu 100 clientes já no primeiro ano, então isso já é um resultado muito legal ali. Em 2015 a gente já tinha 100 clientes. Aí a gente começou ainda de 100, a gente foi para 800 até 2016.
E aí o desafio começa a ficar muito maior, né? Porque quando você cresce, sair de 10 e para 20, não que seja a coisa mais simples do mundo, mas dobrar nesse momento é mais tranquilo. Agora, dobrar com 800, o negócio começa a ficar mais complicado, né? E aí, seguindo, dobrar cada vez mais o desafio é maior. E aí a gente foi lá, dobrou, mais do que dobrou, foi para 2.000, 3.000, e a gente já tem ali mais de 4.500 clientes, 4.800 clientes rodando nessa operação neste momento. Tá? Legal. Quais são os desafios, os maiores desafios que a gente tem quando eu trato do tema principal aqui, que é não tenho grana, eu vou escalar sem captar investimento. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim captar investimento, não, isso é um tema aí para a gente discutir também bastante, mas eu estou falando de um momento sem captar. Isso, quando eu não capto, o dinheiro sai do meu bolso, do bolso dos meus sócios, e a gente tem um certo limite, que chega uma hora que acaba a grana, e aí a gente tem que pensar, então, como fazer essa escalada sem depender do nosso bolso aqui. Toda vez que o recurso é limitado, que falta grana, a gente se obriga a ser mais eficiente. É um pouco disso que eu gosto de trazer. A gente fala, bom, se eu não vou ter grana suficiente para viver aquela fase de burning cash, eu vou sim otimizar processos. E é um pouco disso que a gente fez aqui. Eficiência, ele quarter a quarter é o lema que a gente traz aqui para o time, olha, temos que ser mais eficiente. Muito nessa pegada também. E por fim, sobra ali que se eu automatizar é o meu maior, a chave ali que eu tenho para conseguir continuar entregando mais resultado, tá? Então, desses 3 pontos é um pouco do que eu vou mostrar aqui, do que a gente fez, como que a gente tratou esses desafios, tá? Em relação ao time, como é que eu falei, novamente, não estou orientando a headcount, né? E aí, para mostrar que eu não estou orientando a headcount mesmo, o time cresceu dessa forma aqui. Em 2014, tinha uma pessoa vendendo, a capacidade dela era fazer 12 vendas por mês ali. Essa era a capacidade que eu tinha naquele momento. Em 2015, ainda uma pessoa, ela conseguiu aumentar um pouco a capacidade dela ainda. É meio que organicamente ainda, não tem aqui processos e métodos e nem nada fazendo. A pessoa foi ficando melhor e conseguiu, então, fazer 20 vendas por mês. Em 2016, essa capacidade subiu também para 30 vendas e aí eu já tinha 2 pessoas, porque a gente já iniciou ali a montagem de um processo comercial, etc. Até foi tema de um dos nossos encontros aí nos anos anteriores, falando um pouco dessa estruturação do processo ali. Exato. E aí, E 30 vendas por cada, né? Por cada, isso. Sempre a capacidade é que está por representante, por vendedor, né? Aí quando chegou em 2017, eu já tinha um processo pronto, então hora de escalar. Aí sim a gente tem que subir um pouco o headcount, porque senão não dá para sustentar isso, né? Então aí a gente estruturou, como eu já tinha um processo estruturado, já sabia que eu precisaria de pré-venda, que eu precisaria de vendas, eu montei esse time ali em 2017, tinha então 6 representantes de vendas, 2 SDRs e 1 Sales Ops. Eu mostro sempre a configuração que a gente terminou, isso foi montando ao longo do ano ali, né? Mas terminou com essa operação e conseguindo fazer 30 vendas por cada um. Então veja que aí eu só escalei, neste momento o foco não era aumentar a capacidade por vendedor, mas era sim estruturar um time, que se cada um conseguisse fazer aquelas mesmas 30 vendas, eu já estava bem feliz ali com o resultado. E aí quando chegou o planejamento para 2018, era aquele lance, olha, se eu tiver que crescer time de novo, vai faltar grana. Então vamos crescer em relação à capacidade de cada um dessa galera. Você já tem a galera toda, essa galera já rampou ali, então vamos aumentar a capacidade que eles têm. E a gente aumentou essa capacidade para 65 vendas por time. Então a gente dobrou, não time, mas a gente dobrou, mais do que dobrou a capacidade, né? Então aí ali você ganha bastante em resultado no final. Você não aumenta a CAC, você só entrega mais receita, né? E em 2019, a gente também segue uma pegada muito parecida, só que novamente a gente já tem uma capacidade muito maior de realizar, a gente já está em 85 vendas ali, a capacidade por vendedor, e a gente só ganhou um corpinho ali, fazendo com que os SDRs tenham uma coordenação ali, porque essa galera até então estava todo mundo ligado diretamente em mim, e aí estava ficando difícil de orquestrar esse negócio inteiro aqui. E aí a gente tem um subnível, a primeira vez aparecendo um subnível ali no time para conseguir dar o gás necessário ali que eu preciso na pré-venda e eu conseguir manter o foco ali tocando a venda mesmo ali acontecendo.
Legal, impressionante essa escalada aí de sair de uma capacidade de 30 vendas por vendedor para 85. É, Que o caminho natural de quase todo mundo aqui é começar, como você tinha falado, né? Investir em time, né? sim. Se tá funcionando, o processo está redondo, vou trazer mais gente. Mas eu até lembro de uma vez que eu, entrevistando o Marco Alberge, ele falou que quando eles criaram um time de CRM da HubSpot, eles, eles tiveram um momento, a opção de crescer em time, e ele disse que segurou até ele ter certeza que ele tinha chegado no máximo de produtividade do time pequeno antes de realmente começar a escalar. Não sei se por opção ou não, mas acho que foi um caminho que vocês acabaram seguindo aí também. Sim, a gente teve sempre esse limitador, então assim, não vou te falar que se eu não tivesse a grana, ou seja, se eu não tivesse capacidade financeira ali para escalar headcount, talvez eu tivesse usado essa opção. Mas isso não foi um impedimento para a gente. A gente encarou assim, olha, existe uma situação onde eu quero crescer e eu vi oportunidades de crescimento que eu não dependia de headcount, e a gente seguiu essa linha. Então, eu entendo que quando você está alavancado, investido ali, é natural que para você ter um resultado mais rápido, você aumenta time, só que isso nem sempre é uma verdade, né? Porque quando você cresce time, você cresce complexidade dessa operação. Você passa aí a ter essa necessidade de ter subníveis, de ter uma série de coisas com um time mais enxuto, você consegue controlar melhor ali. Então, por isso que eu digo que eu também conversei ali com diversas empresas quando eu fui montar esse processo aqui. Eu acho que eu contei isso na outra oportunidade ali. Eu saí falando com todas as empresas, eu fui para o Vale, eu fui entender um pouco como a galera fazia e eu tentei trazer o que fazia mais sentido para mim. Dentro desse cenário que eu contei, como é que eu conseguia escalar sem ter que inicialmente crescer time, ou seja, queimar dinheiro ali e depois reduzir, porque é mais ou menos isso que você escuta de todo mundo que usou a estratégia contrária. Você cresceu, aí eles aprenderam ali com aquela galera e depois normalmente você vê time sendo cortado pela metade ali, porque a capacidade da galera já sobe o suficiente para você não precisar daquele time tão inchado, né? Então, esse caminho que eu segui aqui de sempre ir fazendo mais com menos, né? É doloroso, né? A gente acaba estressando um pouquinho ali nesse meio do caminho, mas é legal para todo mundo, assim, é legal para a empresa e é legal para essa galera que tá aí, porque eles ganham dinheiro de verdade ali, né? Você tá, ao invés de repartindo o bolinho para um monte de gente ganhando um pouquinho, você faz esses caras serem bem remunerados porque eles estão vendendo para cacete, né? Legal. Bom, eu falei ali atrás de automação. E aí, quando eu falo de automação, eu tenho esse stack aqui de ferramentas inteira aplicada para funcionar esse negócio, né? Eu não acredito que eu teria essa mesma performance se eu não tivesse atrelado isso a essas ferramentas aqui que me apoiam nesse processo. Eu tenho uma metodologia minha que quando eu vou implementar alguma coisa num processo, eu faço sim primeiro tudo manualmente. Normalmente a gente se planeja por quarter e num quarter eu rodo aquilo como um experimento ainda manualmente, do trabalho mais braçal possível, e depois eu entendo, olha, isso aqui já deu certo e eu só jogo isso para uma automação. Eu vejo às vezes as pessoas tentando, sem saber qual é o processo, já aplicar uma ferramenta. E Mas aí dá tudo acontece. errado. Só que o cara não sabe nem o que fazer, sabe? Nem tenho estruturado aqui. Se a gente for usar o exemplo, até se eu fosse sair daqui e usar o Hamper lá de exemplo, a pessoa contrata a ferramenta e ainda não tem nem a trilha desenhada, não tem nada, e aí joga isso tudo na responsabilidade ali de um onboarding, e é difícil dar certo. No meu caso aqui também era difícil dar certo qualquer uma dessas ferramentas se eu já não soubesse o que eu esperava dela, assim. Então, eu já tinha ali estruturado, a gente foi estruturando desde quando eu tinha um processo de venda estruturado, eu passei ele para o Pipe Drive. Aí eu entendi que quem alimenta o meu Pipe Drive é o RD legal, então eu conectei, mas o RD já tinha lá a trilha de atração desenhada nele, eu só conectei uma coisa na outra, para que a história que foi contada lá atrás seja possível de eu enxergá-la no meu CRM ali depois. Depois eu entendi e que um ponto-chave aqui para mim era do intercom, que eu precisava o quê? Antes de eu ter o intercom, eu conversava com as pessoas na hora errada, porque era o RD conversando. O RD, basicamente, você é temporal. Eu digo lá, olha, a cada 2 dias, se você vai lá e vai mandar essa mensagem para a pessoa. Mas imagine que eu trabalho com um trial. O cara entrou no trial e ele tem hoje um fluxo de 10 dias de trial, que é a jornada que a gente desenhou que ele vai vencer. E imagina que eu tinha desenhado ali que no terceiro dia de trial, enquanto eu tinha só o RD operando, eu enviaria para a pessoa
uma mensagem dizendo, que legal que você já cadastrou aí os seus processos, agora vamos para o próximo passo. Só que o cara não tinha cadastrado. E aí como é que fica essa experiência, né? O cara, às vezes, ele abriu o e-mail dele no 7º dia de trial e tinha um monte de e-mail meu lá falando pro cara, nossa, que bom que você fez isso. E ele não fez nada. E aí, naquele momento, você perde todo o poder que a automação te dá, porque o cara percebe que é meramente uma trilha que está disparando ali de e-mails para ele, sem se preocupar com a experiência que ele tem daquilo. Quando a gente passa isso para um vínculo entre o meu trial, basicamente conversando com a minha ferramenta de automação e dizendo, ele fez isso, ele fez aquilo, ele conversando com o CRM e alterando as coisas, as prioridades que eu tenho no CRM para falar com o lead ou não, eu ganho muita performance. E eu ganho, em especial, a satisfação desse cara que está vivendo a experiência no trial, porque ele percebe, poxa, acho que foi o Fernando que me mandou mesmo esse e-mail, porque foi tanta precisão naquilo, ele sabe que eu acabei de fazer uma coisa e ele me mandou um e-mail falando, vamos fazer a próxima. A gente conseguiu, com essa automação toda, até gamificar essa estratégia. E eu consigo dizer para o cara, olha, você fez isso, toma aqui um prêmio, vamos em busca do próximo prêmio, faça mais aquilo, e no ato que ele faz eu consigo melhorar. E aí é uma comunicação muito assertiva mesmo. É uma comunicação que indica para ele assim, olha, já chegamos até aqui e vamos para o próximo passo para você entender qual o valor que a ferramenta está te entregando. Cara, então, assim, o Intercom aí que realmente é um game changer total, né? Ele integra, ele entende o comportamento do seu a pessoa que está fazendo o trial, né? Do seu potencial cliente ali. Sim. No teu produto, e você consegue customizar o timing perfeito, com a abordagem correta, que sem ele você não teria visibilidade. E ao mesmo tempo ele está integrado com o seu CRM, te ajudando a entender como que isso afeta o processo de compra dele, né? Isso aí. Então eu plugo ele no nosso software, né? Eu também tenho, não aparece aqui, mas eu tenho algumas outras ferramentas menores plugadas, Mixpanel, outros caras que conseguem me dizer o que está rolando ali no produto, no trial, e conseguem devolver, como se ele ficasse devolvendo todos esses insumos para o time de vendas. Aí a decisão que a gente toma é, alguns insumos que ele vai me devolver, eu sei só que dizer para o cara, faça isso agora. Né? Então vai para o próximo passo. E aí eu não preciso de um vendedor ligando para esse cara e dizendo, oi, vi que você fez tal coisa. Porque se eu já sei que ele fez aquilo e eu tenho condição de automatizar para ele, agora faça outra coisa, é isso que eu vou fazer. Agora, existem alguns cenários que aí eu preciso do vendedor. Só que eu limito o meu vendedor a atuar no cenário em que eu preciso mesmo. De repente eu vejo que ele está lá tentando contratar e não está conseguindo. E eu vou sugerir que o meu vendedor fale com ele. Mas num processo onde eu vejo que ele está indo bem com o software, ele está vivendo aquela experiência, e que eu posso simplesmente contar para ele de forma automatizada. Agora o seu próximo passo é esse, o porquê não fazer isso, né? E de novo, tudo isso é com base em, eu tenho um alto volume de leads, então eu tenho um volume grande ali de clientes sendo adquiridos todos os meses. Eu consigo analisar o que as pessoas que tiveram sucesso fizeram ali e eu vou replicando isso, né? Então a estratégia ela só funciona a partir do momento em que eu tenho muito dado para conseguir analisar tudo isso e automatizar um pouquinho desse comportamento ali e deixando para o vendedor só como se fossem as levantadas de mão ao longo da jornada de compra do cara. Se o cara não levantou a mão nenhuma vez ali, ele pudesse seguir self-service, perfeito. Assim. Eu estou entregando para o cara uma experiência boa, ele está vencendo, ele está atingindo os objetivos que a gente determinou que seriam legais ele atingir ao longo do processo. Não tem por que eu ficar dando touch ali, né? Eu só aumentaria o meu custo de operação. Né? Sensacional. Tá? Então, um pouco desse stack aqui, eu falei ali, Intercom, o Sense Data também, ele contribui para isso, porque uma visão também, eu falo um pouquinho no final da apresentação aqui, mas o processo é um só, desde que eu atraí o cliente até o momento em que ele está no trial, e depois que ele comprou, eu deveria conseguir entregar para ele uma experiência única, e por isso eu preciso conectar essas ferramentas aqui. E aí eu consigo hoje, aqui na empresa, ter todas essas ferramentas que estão citadas aqui, interligadas de alguma forma. Então eu consigo até o Slack, que é uma ferramenta ali de comunicação entre times, por que ele figura aqui? Porque no ato em que sai uma venda, ele consegue gerar uma notificação e já avisar em determinados canais que aquilo aconteceu. Seja para que as pessoas celebrem uma nova venda ou para que as pessoas tomem alguma ação. Então, tudo isso eu consigo fazer automatizado aqui com a ligação dessas ferramentas inteiras. Basicamente, eu faço atração, gestão do pipeline, comunicação
E essa interface de produto e trial, né, através ali de intercom, eu consigo fazer gestão administrativa disso, um pouco pelo Pipefy. Então, ele pagou, preciso que o administrativo tome alguma providência ali financeira através do Pipefy. Eu consigo fazer análise com o Clipfolio e eu também faço ali com o PuriCloud toda a parte ali de automação de ligação. Por todo momento que eu preciso ligar para alguém, o PuriCloud ele é acionado e liga automaticamente para esse lead. Animal. Ou seja, sempre que primeiro você consegue substituir aí boa parte do trabalho do vendedor pelo intercom, mas no momento que você precisa que o vendedor fale, você precisa que ele fale rápido, o cloud entra e já liga automaticamente. Isso aí. Tirando, né, é aquele lance, você vai tirando cada vez, tirei 5 segundos do cara ter que ir lá e clicar numa tela, do cara ter que fazer outra coisa. Todo esse tempo que você economiza, e que a princípio parece pouco, estou economizando 1 minuto, mas multiplica isso pela quantidade de leads que você tem, e aí pelo mês inteiro você vai ver que, olha, isso aqui dá para cortar umas 5 cabeças que ficariam aqui no time, só fazendo esse trabalho ali, como o pessoal lá gosta de citar na Hamper, um monkey job ali, o cara fazendo um trabalho que não precisaria fazer. E tempo de resposta ainda nesse contexto é fundamental, né? Às vezes 1 minuto faz diferença assim, né? Exatamente. Você chegou antes ali, você ganhou, né? Verdade. Boa. Bom, nessa linha, eu só estabeleci nesse processo todo, é tudo muito bonito, mas tem um pouco de quem são os vilões disso aqui, né? Quando eu quero escalar e eu tenho a preocupação ali de, sem captar investimento, ou seja, eu tenho a preocupação de gerar um resultado, eu tenho que me preocupar com o CAC, e por isso eu estava contando até agora a importância, porque normalmente o maior custo envolvido ali no CAC, o maior valor ali dentro, é o seu custo de operação, é o seu time de vendas que está ali. O time de vendas, em geral, ali é um time que é bem remunerado dentro da empresa, e se você colocar mais gente ali, se o headcount aumenta, vai subir muito o seu CAC, e aí vai ficar difícil você ver essa curva fazendo sentido, porque se eu tenho um ticket baixo de atração, como é que eu faço esse ticket fazer sentido com um custo alto de operação na outra ponta? Então, por isso é ficar de olho nesse CAC. Eu mostro aqui um pouquinho na sequência isso, e para deixar claro para todo mundo, né, o CAC é o custo de aquisição de cliente, e o churn ali que representa esses clientes cancelando. Se eu trago muita gente, mas ele sai no segundo mês, eu também tenho esse problema, porque o ticket é baixo, ele vai se pagar ao longo do lifetime ali, do tempo de vida desse cliente dentro de casa, e se eu deixo ele churnar logo do início, eu vou ter um problema grande de não pagar e não tornar uma operação sustentável. Então essas são duas coisas que a gente fica muito de olho quando eu falo de CAC. Fernando, você acha que em algum sentido a automação ela pode aumentar um pouco o churn, assim, de você de alguma forma perder um pouco de discernimento, de inteligência ali no momento do fechamento? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu entendo que se você não tomar o cuidado necessário ali, você pode simplesmente só ficar empurrando a galera para o final ali sem que ela esteja pronta de fato. Por isso que a automação ela tem que vir de um processo que você estruturou antes, de um processo onde você sabe quais são os passos necessários que esse lead precisa ter, não apenas para converter, mas no conceito de sucesso mesmo, né? Como é que eu entrego valor para alguém? Então eu tenho a minha persona aqui, eu tenho o meu ICP, eu tenho tudo desenhado aqui, eu sei bem quem eu quero atingir, e eu sei o que é um valor para aquela pessoa, eu sei o que ele busca. E aí, se eu desenho uma estratégia, não voltada à conversão, mas voltada a entregar o valor e que a consequência seja a conversão, eu resolvo o problema. Se eu desenho uma estratégia que meramente busque a conversão como fim ali, ou seja, a todo momento eu estou empurrando o cara para o botão comprar, comprar, aí você acaba que você tem um problema, porque ele vai tentar, o cara pode ficar iludido e comprar e ele vai se enxernar ali no meio do caminho. Tá? Por isso a importância que eu entendo de você levar esse cara para o objetivo dele, entregar um valor para ele e não entregar o botão comprar, custe o que custar para esse cara. Boa, legal. Nesse raciocínio, assim, o que eu estava dizendo um pouco do CAC é que quando você tem dentro de um SaaS em geral, você começa com fluxo de caixa negativo, porque você investiu para atrair esse cliente e você só está pagando num primeiro momento ali para o cara, até que lá na frente ele começa a retornar. Isso aqui é um exemplo, né, do fluxo. Você vai operando com você só pagando, até que lá na frente, aqui no 13º mês, vira um pouco a curva e ele começa a te dar alguma receita. E aí, quando a gente traz isso para um crescimento acelerado, que é desse lado direito, essa linha, a linha verde, é a que mostra quando eu estou adquirindo mais clientes por mês. Então,
parece um pouco estranho para quem não bebe dessa água aqui, mas no fundo, quanto mais você vende, mais você joga o seu fluxo de caixa lá para baixo, né, num primeiro momento. E aí depois sim você empina lá para cima, no famoso taco de hóquei, e aí você consegue a sua escalada, mas num primeiro momento você vai operar lá embaixo. Então você vai ter necessidade de caixa. Se a gente começou a apresentação dizendo que é sem captar investimento, então aqui pode morar o seu problema, pode faltar caixa. Apesar de você estar vendendo pra caramba, se você não tomou cuidado com tudo isso que a gente está falando até agora, pode ser que uma hora fale, a brincadeira acabou porque acabou o dinheiro. Isso que aqui é o momento que geralmente as empresas pegam investimento, né? Porque para crescer rápido e não quebrar. Exatamente, para você conseguir ter esse fôlego, né? Ah. Bom, outra coisa que a gente consegue fazer aqui para melhorar a CAC, otimizar a campanha, isso aqui é um pouco, de repente, padrão, todo mundo vai dizer, eu sei que tem que ter campanhas melhores de marketing ali para reduzir um pouco do custo, mas eu gosto de falar de otimizar a campanha junto com olhar para a conversão de vendas como métrica no marketing. É muito comum você ver um time de marketing olhando só para conversão de forma e conversão em trial ali. E aí eles estão lá super felizes que eu estou gerando um monte de trial. Nossa, aquela minha landing page está convertendo para cacete. Aquele outro meu canal está convertendo um monte. O e-mail converteu um monte. Converteu em trial. E aí, se ele não tem um olhar de converter em vendas, ele entende que aquele canal é poderoso. Então eu lanço, de repente, uma campanha no Facebook da vida, e ele me traz um monte de lead, mas um monte de lead que não converte. E aí eu tenho que entender que o resultado daquela campanha converte em trial que não é o esperado. E como é que eu vejo isso muito rápido? Quando o marketing passa a olhar para a conversão em vendas. Quando o marketing tem esse olhar para o cliente no final e não para o lead, óbvio que ele pode sim, como controle, olhar para o lead, mas ele deveria olhar como métrica-chave para ele a conversão em vendas, porque aí começa a fazer sentido e ele entende se aquela campanha está valendo a pena ou não. E automatizar processos de vendas com o que eu chamo aqui de no touch, low touch e high touch. Que eu entendo que determinados perfis de clientes ali, algumas personas, a gente aprendeu que não adianta você falar com ele. Ele é um cara que, se comprar, ele vai comprar sozinho. Ele tem uma baixa conversão. Imagine que é um desses cenários onde ele é atraído por uma campanha, só que eu já consigo identificar que ele não compra. Ele só chega para mim. Se eu jogar ele para o meu funil ali prioritário, onde eu vou pedir para pré-vendas ter um foco de response time, não deixa passar de 2, 5 minutos, liga para o cara em 1 minuto, eu estou ocupando o tempo dessa galera com um cara que eu já sei que não compra. Mas ele vem no bolo da campanha. Então, óbvio que eu posso ficar otimizando a campanha para trazer menos desse cara, mas eu sei que ele vai chegar. E se eu sei que ele vai chegar, o que eu faço? Deixo só a automação conversar com ele. Eu separo esse cara num processo diferente. Se eu tenho um cara no meio do caminho, que é o low touch, ou seja, ele compra, mas a conversão dele ainda é mais baixa do que a outra, eu vou priorizar uma determinada faixa e eu deixo ele ali no segundo cenário, onde a automação vai ficar provocando ele, e se ele responder, eu falo. E eu tenho sim o outro cara que é prioridade, onde eu tenho a minha maior conversão, aí eu vou lutar nesse cara por response time, eu vou lutar para falar com ele custe que custar, porque eu sei que ele é o filé mignon ali do meu processo, né? Isso, Fernando, são 3 perfis diferentes que vocês identificaram no passado, que tem baixíssima conversão, baixa conversão e alta conversão. Isso aí. Você cria basicamente como se fosse 3 processos distintos para tratar. Perfeito. Resumidamente é isso. Nossa. Aí aqui eu mostro um pouquinho só, eu não tenho aqui claro quais são os canais, mas é um acompanhamento, esse gráfico do lado direito de marketing aqui, mostrando que eles estão acompanhando vendas por canal, então é só para mostrar que hoje no meu time de marketing existe um gráfico lá de vendas por canal, e é uma provocação que fica para as pessoas que estiverem assistindo. Será que na sua empresa o marketing está olhando para isso? Ou só tem ali leads por canal, que é mais comum de se encontrar? E do outro lado, de vendas low touch, quando você consegue estabelecer ali um processo eficiente ainda para esses caras que têm baixa conversão, que foi o que a gente conseguiu estabelecer de 2018 para 2019, a gente conseguiu ter essa quantidade maior de vendas low touch, que são caras que a gente entendeu que eu não preciso falar com ele, eu consigo fazer automação falar com ele e eu consegui escalar a quantidade de vendas nesse perfil. E aí, para esse cara, não tem problema. O meu CAC eu jogo lá embaixo, porque eu tiro o time de vendas todo, que é o que pesa mais do CAC. Então, é basicamente a atração que está contando, é o meu custo de marketing que está contando para esse cara. E depois ele foi lá e comprou sozinho. Então, para o cara que tem um ticket menor em geral e uma baixa conversão, eu encaro ele como low touch aqui para que faça mais sentido. E quando eu falei de churn aqui,
só mostrando também num gráfico, ilustrando para as pessoas que se eu não tivesse o churn, essa linha verde aqui era onde eu ia bater lá em cima, né? Eu vou subindo sem um limitador. Quando eu coloco um churn aqui no meio do caminho, eu tenho esse break, né? Então ele vai lá e segura a minha receita. Por isso que ele é tão importante nesse processo inteiro. Se eu puder tirar ele, a minha linha vai subir sem esse limitador. Então eu posso olhar, basicamente, se eu não tivesse o churn, eu faria que toda a minha aquisição de cliente fosse um acréscimo de MRR sem perder MRR ao longo do tempo. Mas isso é um sonho, não é uma verdade, né? A gente Seria tem o nada churn. mal, né? Então, a gente olha dessa forma. E aí, como é que eu combato o churn na minha operação? Eu combato com combater o bad fit. Então, a gente sabe que é uma briga eterna ali das pessoas. Sempre o CS vai dizer, esse cara é um bad fit. E o vendas vai dizer, não, ele não é um bad fit. Então, um pouco aqui, identificar, eu costumo dizer que mensurar é o início, assim. Porque começa a olhar os caras que churnaram ali e interpretar cada um deles e ver se a gente consegue chegar numa definição melhor de bad fit dentro da sua empresa, né? E aí entender, não, beleza, isso aqui eu posso considerar um bad fit de verdade, esse outro não, ele não era um bad fit, e aí o nosso processo ou o nosso produto não está adequado para ele num primeiro momento, e aí eu vou entender se eu consigo fazer uma melhoria no produto ou se de fato não faz parte do roadmap do produto, e aí ele vai ser um bad fit. Mas é uma discussão um pouquinho maior do que meramente pelo ego você dizer esse cara é um bad fit, sabe? Eu digo que é mais mensure isso bem e discuta sobre cada cara que aparece, depois você vai ter uma definição melhor e vai conseguir combater o bad fit no lugar correto, seja lá dentro de produto, seja no CS ou em vendas propriamente dito, ou até lá em marketing na ponta, né? Não traz esse cara aqui, porque se converter ele vai churnar, né? Uma outra coisa que eu sempre gosto de colocar, a política ali de churn precoce. Isso dói pra caramba quando você coloca a primeira vez dentro das empresas, mas o time não gosta, obviamente. Você está dizendo que se o cara churnar precocemente, que você vai estabelecer se isso é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ele vai ter que devolver comissão. Então você coloca ali uma trava no seu vendedor ali mesmo, para ele não empurrar o cara ali, custe que custar. Você começa a responsabilizá-lo por aquele churn. Porque enquanto você não responsabiliza, ele vai continuar jogando para dentro, cara. O cara tá batendo a meta dele, assim, né? Com E aí certeza. quando você responsabiliza o cara, ele para um pouquinho. Investir em educação de mercado, eu acho que assim, quando a gente vê eventos que você faz, que o Ricardo faz, e vocês que estão dentro do mundo de vendas, você está educando o mercado. E eu também tenho que educar o meu mercado, porque se eu trago leads que já têm noção do que ele está esperando daquela ferramenta, que ele já sabe qual o benefício que vai trazer, a chance dele churnar é muito menor. Então, sim, investir em educação de mercado é uma saída para combate a churn, né? E junto com essa educação de mercado, ela pode acontecer tanto antes do cara ser cliente, ela pode acontecer ao longo da jornada de compra dela, e ele deve acontecer depois da compra dele, que é o engajamento ali depois que esse cara comprou. Então, a mesma luta que eu tenho quando ele está no trial, dele usar mais o meu produto e engajar no produto, começar a enxergar o valor, isso é o que eu devo ter o resto da vida desse cara aqui dentro, né? E eu gosto de citar também que às vezes, assim, quando você fala, poxa, mas você está falando de vendas, você está falando tanto de um trabalho que me parece ser só CS, né? Você está falando ali de sucesso do cliente. Cara, isso é uma coisa só. Se você não olhar para isso, esse seu churn aqui vai estourar e aí você não vai conseguir escalar o seu time de vendas. Você vai ficar enxugando gelo. Você joga um monte de cara para dentro e você perde um monte de cara ao mesmo tempo. E aí a sua linha de receita não cresce e aí você não tem resultado a mais, né? Então, o grande segredo é, sim, você responsabilizar vendas também por churn. Você pensar em customer experience dentro do time de vendas. É você ter esse olhar para vendas. É um pouco disso que eu gosto de trazer. Fernando, assim, a gente, esse ano, do ano passado para esse ano, a gente viu algumas empresas, né, que estão participando do evento também, como a RD e a Rock, criaram áreas de receita. Hoje eles estão juntaram os times Perfeito. de vendas e CS dentro de uma mesma liderança, com esse objetivo. Assim, não dá para pensar separadamente em uma coisa e outra, né? Elas estão completamente interligadas, e se a gente tiver 2 silos pensando cada um na sua ponta, o resultado não é o resultado Sem dúvida, ótimo. sem dúvida. É por aí mesmo. Nesse processo inteiro também, a gente consegue identificar que tem os meus heróis, né? Eu brinquei ali antes com os vilões, e aí trazendo um pouquinho dos heróis. É muito periodicidade, então assim, quando eu tiro o cara de um plano mensal e trago ele para um plano com uma periodicidade maior,
eu pelo menos tenho mais tempo para combater o churn, porque quando eu tenho um plano mensal, para ele desistir tá mais fácil. Se eu tenho um ticket baixo, eu desisto no primeiro mês. É a velha técnica da academia, né? Porque o cara te vende lá o plano de 6 meses. Poxa, eu me comprometi com aquilo. Ah, vou me esforçar um pouquinho mais. E aí cabe o outro lado, não só a gente ficar esperando dar os 3, 6, 1 ano que o cara comprou, mas ao longo do tempo é ficar me esforçando também em que eu estou percebendo que ele não está indo bem, o que eu posso fazer para ele ir melhor? E aí atuar nesse sentido. O ticket médio, então, também nesse meu processo de escalagem, como é que eu consigo ainda entregar mais receita? Se eu conseguir vender um pouco mais para cada um desses clientes, se eu conseguir levar, eu estou entregando mais valor, então eu posso cobrar um pouco mais para o cara, é uma boa saída também, porque eu gero mais receita. E ser totalmente data-driven, enfim, acho que hoje em dia isso já é inquestionável. E quando a gente falou de ciência no processo de vendas e tudo mais, a todo momento eu estou dizendo que eu analiso o comportamento dessa galera toda para tomar alguma decisão. Então, é essencial que você tenha essa visão. E aí isso faz muito mais sentido quando você tem alto volume, porque se você tem pouco volume, talvez aquele dado não se torne relevante para você entender um padrão e mudar alguma coisa. Agora, quando você tem alto volume, e eu estou falando, sei lá, de 1.000 pessoas ao mesmo tempo fazendo teste de uma plataforma, poxa, eu posso olhar facilmente para esse comportamento dessa galera aqui e tomar uma série de ações aqui, seja para melhorar a próprio produto, a experiência que o cara tem ali no produto e aumentar a minha taxa de conversão também. Então, ser data-driven também é um segredo, um dos heróis aqui para escalar, sem dúvida nenhuma, é você olhar para dados, tá? Quando eu falo um pouquinho disso e mostrando esses gráficos, um pouco de subida de contratos por ano, eu tenho esse boom aqui que acontece de 2017 para 2018, que foi quando a gente aplicou uma estratégia ali para aumentar os contratos anuais. Até então não existia. Era meramente assim, escolhe aí que contrato que você quer. A partir do momento que você começa a colocar uma estratégia comercial, dá benefício para ele, se ele tiver um contrato anual, etc., as pessoas engajam nisso e acabam adquirindo, né? A troca começa a fazer sentido para ele. E para ticket, algo muito semelhante. Se eu estou falando que eu entrego mais valor para o cara, vamos subindo, né? O ticket médio, você não sobe do dia para a noite, você não joga ele né, nessa subida de uma vez só, mas você consegue ir agregando mais coisa para o produto e entendendo que o cara deve pagar mais por isso. Às vezes, numa cultura de startup que a gente fala muito, não tenha vergonha de lançar a sua primeira versão do produto e aí você lança com o ticket baixo e você depois fica às vezes com medo de, poxa, eu não posso nunca mais aumentar. Eu não tenho esse entendimento. O entendimento se você comprovadamente está entregando mais valor, vai aumentando sim. É uma relação justa. Estou te entregando mais e você tem que pagar mais por isso. Você não precisa ficar com aquela imagem que você tinha de quando você lançou o produto, que o produto você nem sabia se entregava valor e por isso você cobrava pouquinho lá no começo. Né? Importante dos dados, né? Importante de medir, entender esse valor porque aí você tem essa confiança de aumentar o preço, né? Quando você sabe o que você gera. Exatamente. E aí, assim, chega uma hora ainda que a questão dinheiro sempre volta nessa minha apresentação, né? Cara, eu preciso de mais grana, beleza, tá legal, chegamos até aqui, o time tá produzindo, mas ainda, de novo, porra, preciso de mais grana. Da onde eu tiro mais grana? O que eu posso ter de combustível, cara? Cara, tem um monte de estratégia legal que você pode usar. Você pode, se você não cobra, você pode cobrar onboarding. Se você já cobra onboarding, você pode começar a cobrar de forma diferente. Tem um onboarding especial pro cara, um onboarding premium que você faz mais do que você faria no outro, porque você já entendeu que ao longo do tempo eu posso entregar mais, então eu vou lá, vou ter uma reunião a mais, eu vou ter uma consultoria à parte para o cara, enfim, onboarding é uma estratégia, upsell é outra estratégia, você cresceu, e aí quando você cresce, às vezes você não percebe que você já tem uma fazenda bem grande ali, e que você pode extrair daquela fazenda ali, então a partir do momento que você já cresceu em base, cara, também tem uma estratégia não só de aquisição, mas uma estratégia de farmer aqui, de repente, começa a fazer sentido. E é um novo combustível, um combustível para sua máquina estar redondinha, cara, vamos gerar mais dinheiro para colocar lá na ponta da máquina e seguir rodando aqui, adquirindo mais caras. Assim como o cross-sell. Um cliente comprou uma coisa e o outro não comprou. Se esse cara tem um perfil semelhante a esse, será que eu não posso fazer uma oferta semelhante para esse cara aqui e gerar mais receita? Então, é começar a aplicar estratégias que gerem mais grana para você colocar na ponta da máquina. É sempre isso que eu costumo dizer, como não tem um investidor, o sonho do investidor é encontrar esse cenário aqui, ele vê um cenário com uma máquina funcionando, ele coloca o dinheiro lá na ponta. Quando você depende da sua própria operação, então gera estratégia para ter mais grana, uma nova linha de receita, faz com que você consiga mais grana para colocar lá na ponta.
Eu gosto de colocar um pouco da minha apresentação aqui, eu cito de, cara, eu falei um monte de coisa que dá pra gente fazer, né? E aí, às vezes, eu fico pensando, puta, é muita coisa e que se eu não tivesse um método de controle de tudo isso, eu não conseguiria ter feito nada. E na Aurum, a gente usa na Aurum inteira o OKR como uma desses frameworks, né? É um framework extremamente utilizado no Vale do Silício, então acho que muita gente já conhece, mas compartilhando que é um pouco da forma como a gente usa para os times engajarem nas metas que a gente define. Então, isso hoje é definido em conjunto com os times, desce a cada quarter ali para o time definir o planejamento dele e a gente vai acompanhando semanalmente ali. Essa definição que eu coloquei aqui é uma definição feita pelo Felipe Castro, que é o cara que nos deu a consultoria lá atrás, quando a gente decidiu usar o OKR dentro da empresa, e é, para mim, a maior autoridade no assunto, tá? Tanto no Brasil e como fora do Brasil, é um cara que anda muito bem e que, se alguém quiser entender um pouco mais, procura esse cara aí. Mas o que eu trouxe para a gente hoje é como que o Google trata OKR em vendas, porque uma das dificuldades que a gente tem é sempre quando você fala para vendas, cria um objetivo, é sempre cota, né? É sempre meta, eu tenho que chegar em tanto, o cara ele só tem essa cabeça. E aí eu citei agora há pouco algumas estratégias que podem ser usadas dentro do time de vendas e que geram receita e que não são metas. Não é a meta do time, né? Não é a cota que eu tenho que bater. Não é gerar 50 mil de receita ou 10 mil por vendedor, gerar tantos clientes. Não é isso. Dá para ir além disso. E aí eu achei essa publicação do próprio Felipe no blog dele, que cita como que um cara lá do Google fez, citam 3 exemplos de OKRs que ele usou, e eu achei muito coerente, você vai entender nesse primeiro momento aqui, o primeiro objetivo que foi atrelado aqui era, eles tinham ali um mecanismo de geração de leads usando machine learning, mas o time não confiava nessas oportunidades. O time até então ele confiava na oportunidade que o ser humano ia lá, tinha lá um SDR fazendo a prospecção, levantava uma oportunidade e o time confiava. Quando eu vi uma oportunidade gerada pela máquina, eles falavam, não, cara, essa oportunidade aí não serve para mim. E os caras criaram um objetivo que era o quê? Aumentar a confiança do time nessas oportunidades geradas pela máquina. E aí o time teve que correr atrás e passar a olhar com um pouquinho mais de carinho para isso. Tá? Então aqui era, vamos aumentar ali a confiança que a galera tem em relação às oportunidades geradas pela máquina. Então, só fugindo um pouco, não era cota, não era só bater a meta do mês. Era uma estratégia à parte que a empresa acreditava e que eles levaram e, no fundo, ali eles conseguiram aumentar. O OKR ele sempre é definido dessa forma, sair do ponto X e chegar no Y. Né? O segundo OKR deles era que eles tinham o quê? Algumas vendas específicas por uma determinada área, ou seja, para determinada parte dos clientes. Eles queriam usar a estratégia de cross ali também. Então, eles entendiam que uma coisa que eu podia vender para um cara, talvez eu pudesse vender para um outro cara. Vamos testar isso. Vamos ver se isso funciona de verdade e vamos estabelecer que eu preciso aumentar a quantidade desse produto para um outro perfil de cliente aqui. E foi mais ou menos isso que eles mediram nesse KR. E, por fim, o último é que eles também achavam que tinha potencial para fazer upsell, que eles podiam vender mais para aquela fazenda que eles tinham. Então, eles colocaram ali de incrementar essa receita ali de upsell dentro do quarter deles. O que eu falei que tem de semelhança, cara, eu fiquei muito feliz quando eu encontrei isso, porque foi basicamente o que eu também fiz ali no passado, sabe? Eu falei, pô, acho que eu não estava tão maluco. A minha estratégia deu certo, a deles também. Eu acho que é por aí, é só pensar um pouquinho fora da caixa, encontra uma metodologia para você saber se aquilo teve sucesso ou não. Isso é muito forte, em especial em vendas, porque, cara, o vendedor ele é treinado para argumentar e para te convencer do contrário. O vendedor ele tem um poder de persuasão ferrado, assim. E aí, se você não tem claro o que precisa chegar, toda semana ele vai trazer uma bengala diferente para você e vai falar, não cheguei porque aconteceu isso, aquilo outro. Quando você tem um método de dizer, cara, olha só, a gente está em X e a gente quer chegar em Y. E todo mês, você escuta, obviamente, numa reunião de check-in ali, o que aconteceu e tal, mas o seu indicador ali que conta no fundo é se você está mexendo ou não. Se você não está, o cara só te falar que choveu, que aconteceu isso, que o lead não era bom, não importa nada. Você se comprometeu a sair do ponto X e chegar no Y e você não está andando para lá. Ele traz aqui para ficar claro para as pessoas qual que é a diferença entre as coisas. Uma coisa é, você define a sua estratégia, e ele traz uma analogia aqui dizendo que seria ali seu guia de viagens e a estratégia que você definiu. Depois, o OKR ali, o OKR mesmo,
ele vai ser o seu GPS, ele vai mostrando se você está indo para a direção certa ou não. E os seus KPIs ali, eles existem, eles são ali o seu dashboard que você tem para acompanhar aquela história de se está dando certo ou não, eu vou monitorando se o negócio está indo bem. Não adianta só eu saber que eu vou sair do ponto X para o Y e não monitorar em nenhum momento se esse negócio está dando certo ou não, só olhar lá no final do quarto. Os KPIs eles servem para isso. E aí a gente tem aqui exemplos só, né? Eu monitoro, tem alguns KPIs que eu vou monitorar desde a quantidade de novos clientes, perfil, vou monitorar o meu funil, ver onde que eu tenho algum gargalo, conversão por etapa, MRR ali por perfil, por aqueles funis diferentes que eu tenho. Eu vou entendendo essas dinâmicas, taxa de conversão, win rate, aí é um pouco do que todo mundo acompanha, mas só mostrando que eu sim, apesar de usar o OKR, eu preciso desses KPIs aqui para me apoiar. Para terminar aqui, caminhando para o final, né, eu queria deixar algumas coisas que são pequenas e que a gente consegue alguns ganhos grandes ali. Em determinado momento, eu consegui enxergar no meu time que, por exemplo, se eu gerava uma quebra entre pré-vendas e vendas, eu depois, para conectar de novo com aquele lead, eu tinha uma dificuldade imensa e eu perdia várias oportunidades que foram qualificadas por pré-vendas, mas que o vendedor depois não conseguia mais chegar naquele cara. E aí ele até começava a brigar com o pré-vendedor, porque ele falava assim, porra, você disse que o cara tinha potencial, que ele respeitou todos os gatilhos e ele não me atende nunca mais. O cara desapareceu. Você estava mentindo, né? E aí, por sorte, a gente tem até as ligações gravadas junto ali, integrada com o PuriCloud integrado ao Pipedrive. Então, o vendedor até escutava e ficava puto, porque ele falava, pô, não é mentira, o cara realmente estava ali. E aí a gente percebeu que uma ação simples de oferecer uma transferência entre pré-vendas e vendas resolvia essa questão. Porque o cara estava quente, super empolgado, e ele já conectava com o vendedor, já fazia passagem de bastão ali, e isso aumentou muito a conversão ali. Então a gente luta mês a mês hoje, por exemplo, para aumentar essa taxa de transferência. Essa passou a ser uma métrica e ele é um dos KRs que a gente tem dentro do time de vendas. Quanto mais ligação eu conseguir transferir, e aí tem várias coisas em volta disso, né? Eu preciso o quê? Que a argumentação do pré-vendedor seja boa, a ponto do cara aceitar. Eu preciso que o vendedor esteja mais disponível, né? Porque se ele ficar indisponível, o pré-vendedor não vai conseguir transferir. Então tem uma série de coisas em volta disso que parece pequenininho ali, mas tem um ganho bem legal. Estratégias de breakup meio, então de tentar quebrar ali no meio do caminho. O cara não me responde, vou provocar ele ali com um e-mail de quebra de deal, né? E aí ver se ele volta. Isso funcionou bem pra gente também. Empacotar alguns produtos nos ajudou a subir o ticket médio. Então, se eu tinha as coisas muito separadas, muito soltas, e o cara podia escolher se ele queria comprar ou não, às vezes fazia o cara comprar o mínimo e ele ia aumentando aquele pacotinho dele mês a mês. Num momento em que eu empacoto e falo pro cara, compra isso aqui tudo. Ele compra, eu subo o meu ticket médio. É vantajoso para ele, é vantajoso para a gente, é vantajoso para todo mundo. Obviamente, no pacote eu consigo oferecer uma condição melhor para ele do que se ele ficar comprando ao longo dos 3 próximos anos um pouquinho de cada vez. O que você trouxe aqui no meio da apresentação, a gente falou The Revenue Team. Estou falando basicamente de juntar as coisas, de não mais olhar. Time de receita é um só, marketing, vendas e CS é uma coisa só no sentido de receita. Eu dependo dessas 3 coisas conectadas para conseguir entregar mais receita no final. E roleplay, a gente sempre fala disso, mas enfim, eu adoro essa técnica, eu uso isso há muito tempo. Eu vou brincando de mudar o jeito que eu faço isso. Então, às vezes a gente faz um a um ali, eu vou escutar uma ligação, vou junto com o cara e a gente vai depois treinar, falar a respeito dela. Às vezes eu faço como workshop, então você coloca uma pessoa em evidência, todo mundo escuta aquela ligação, bombardeia o cara e no final ele tem uma chance de se defender só no final. Ele tem que escutar e sofrer até ali. No final ele diz ali o que faz sentido para ele ou não. Isso é o que a gente tem feito no momento, tem funcionado super bem ali. Tem vários pontos de vista diferentes, as pessoas têm crescido muito com isso. Então são estratégias que você consegue fazer rapidamente dentro do time e terminar. E aí, por fim, eu acho que assim, eu falei de um monte de coisa que extrai da galera muita energia, que você tira, que você coloca ali pressão, volume, etc. E, cara, esses caras eles precisam ser felizes também, né? Então não dá para não entregar o que eles esperam ali, que é grande. Então eu comecei dizendo lá atrás que o fato de você não orientar headcount já é uma ajuda, porque faz com que cada vendedor tenha uma receita maior do que se você ficar quebrando a todo momento. É comum, lá no começo, quando eu precisei colocar um segundo vendedor, aquilo é um choque para o primeiro vendedor,
porque ele começa a dividir a oportunidade, né? E aí você começa a ter briga de, pô, tô dividindo dinheiro. Então, tenha sempre essa mentalidade também, que se você ficar só dividindo, você vai ter alguns problemas. O vendedor, ele gosta de dinheiro, né, cara? Não dá pra gente achar que uma área de vendas vai funcionar sem a grana ali. Isso faz parte do trabalho e ninguém tem que ter vergonha disso, não, cara. É a motivação realmente da galera ali. Mas o que eu acho que dá para fazer e o que eu faço aqui, eu gamifico essa história inteira. Então, como é que eu deixo essa galera feliz, cara? Poxa, se você vender mais, cara, eu aumento seu percentual de comissionamento. E se você vender menos do que o esperado, eu também diminuo. A relação ela tem que ser justa. Então, a gente tem um ponto X, eu tenho uma meta que esse cara tem que bater, ele conhece a meta e ele sabe qual é o percentual que ele vai ganhar se ele atingir a meta. Se ele performar abaixo da meta, ele sabe que tem uma escadinha para baixo e ele sabe que tem uma escadinha para cima. O grande lance que eu vejo com isso é eu mantenho esse cara sempre motivado, correndo atrás, e eu evito o que para mim é a pior coisa que existe na área de vendas, que é o cara guardar a oportunidade no bolso para o próximo mês, né? Ele enxerga que, cara, já bati minha meta, e aí o cara que vai bem, normalmente ali no dia 20 e pouco, ele já bateu, e ele começa a encostar o burro na sombra e não faz mais nada, né? E aí quando você gamifica e diz, cara, não, olha só, você pode atingir um próximo ponto. Se você for acima aqui do que era esperado, a gente vai acelerar o seu percentual de comissionamento ali. Isso dá para brincar, a gente brinca aqui tanto em pré-venda quanto em vendas e tem um efeito muito legal de deixar a galera motivada até o último minuto do dia. Legal, a gente vai ter uma sessão no evento só sobre gamificação de vendas, a gente vai dar uma mergulhada nisso aí. Acho que legal, tem um potencial grande mesmo e muita aderência para time de vendas, né? Isso aí. Cara, era isso. Desculpa se eu me estendi demais, mas é uma coisa que me fascina aqui, é ver um pouco de como essa escalada acontece, assim. Realmente dá bastante trabalho, mas é muito satisfatório ver que a gente consegue entregar tanto com tão pouco em termos de time, assim, sabe? Então, em quantidade de time. Você consegue fazer com que essas pessoas tenham um desempenho fantástico e é o que eu brinco hoje aqui, eu chamo esse time de Dream Team, é o time dos sonhos mesmo aqui para mim e para a Aurum como um todo, né? Não, sensacional, Fernando. Eu acho que assim, é a realidade da maior parte das pessoas que devem estar assistindo a gente mesmo. Não tem um investidor por trás. As pessoas precisam aprender a fazer muito com os recursos que têm. E eu acho que você trouxe vários hacks aqui, várias ideias e insights sobre como fazer isso. Adoro a sua abordagem mais orientada a dados, como você consegue processualizar tudo. Eu acho fantástico, acho super didático. A galera vai conseguir algumas coisas implementar, levar imediatamente, e algumas ideias aí, principalmente de tecnologia, que eles podem, se tiverem no contexto certo, poderem levar para a realidade deles. Sensacional, parabéns. Acho que vocês estão realmente fazendo algo aí incrível. E obrigado de novo, cara, por compartilhar a experiência de vocês aí. Sempre fantástico. Valeu mesmo. Valeu, cara. Eu que agradeço novamente aqui. Vamos seguir nessa pegada aqui, sempre escalando e compartilhando. A galera me ajudou muito quando eu fui estruturar tudo, então é meu dever aqui seguir devolvendo para a comunidade como um todo aí um pouco do que eu consegui construir, cara. Show de bola, Fernando. Cara, se a gente tiver alguém aí querendo saber mais sobre a Aurum, qual a melhor forma de saber mais sobre vocês? Cara, eu deixei aqui no final, tem o meu contato, tem o meu LinkedIn, tem também no site da Aurum tem bastante informação, por lá mesmo consegue iniciar até um teste na plataforma, se for o caso. Mas enfim, se quiser trocar uma ideia, me procura. Acho que o LinkedIn é um bom caminho ali para conectar comigo e eu costumo ser bem ativo ali, postar algumas coisas, então acho que é uma boa forma de contato. Maravilha, Fernando. Grande abraço, Valeu. e até a próxima. Valeu. Obrigado, cara. Um abração. Tchau, tchau.